Olá você, pessoa criada única, incrível, especial. Simplesmente alegre-se em mais esse dia, em mais essa semana. Alegre-se com você e com os seus. Já se admirou ao olhar no espelho? Essa pessoa incrível que você é? Já ligou a câmera do seu smartphone para você se admirar, para você se alegrar com você mesmo? Para você ver a pessoa especial que o dono da vida criou para que você pudesse viver no humor alto, na alegria, transmitindo a paz, verdadeira alegria completa que só encontramos nele. E essa é a ideia de Deus desde do início da fundação do mundo, apesar do príncipe desse mundo, a guerra que existe entre o bem e o mal, e não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades do ar. Mas a ideia de Deus é que eu e você vivamos em harmonia, em sintonia. Tanto é que ele deu a ideia para Jules Rimet, um pós-guerra, ele criar a Copa do Mundo, para que as nações pudessem se unir, para que as nações pudessem se alegrar com o futebol. Essa é a visão e a ideia de Deus que ele deu a Jules Rimet para que, através do futebol, as nações pudessem se unir, pudessem estar em harmonia, em sintonia, se alegrar, comemorar, independente de quem vencer, mas que pudesse haver essa sintonia. E o interessante é que nós estamos vendo nessa Copa do Mundo algo incrível, mesmo a seleção perdendo, pessoas que têm um relacionamento com o dono da vida, indo agradecer, orar entre as seleções. Olha que incrível, olha que espetacular. Após uma derrota, jogadores de outras seleções se ajoelhando para agradecer ao dono da vida por essa competição universal única. E a ideia de Deus sempre foi essa, principalmente quando iniciou lá no projeto com a menina dos olhos dele, com o povo de Israel. Deus deu as leis, as regras, através do manual da vida, através de Moisés. Deus, ele fala lá em Isaías 1,19 e fala para o povo assim, ó, gafanhotão de Deus, preste atenção, gafanhota, única, incrível, especial de Deus, ó, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha a visão de Deus. Você viver sempre em paz, em alegria, em abundância. Só que o que acontece? A desobediência é o grande problema. Muitas das vezes a gente quer fazer a coisa conforme a nossa cabeça e não dá certo. É o caso do Vladimir Esperança. O Vladimir Esperança lá atrás, ele disse que iria ser pastor. E aí passaram-se alguns anos, o próprio reverendo do local que ele participava falou para ela, você leva jeito. E ele questionou, eu levo jeito. E pior ainda, ele foi olhar para o inimigo do dono da vida, que é o dinheiro. Não é o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é o inimigo das nossas almas. Mas o inimigo de Deus é o dinheiro, e ele foi olhar para o dinheiro. Ele até gostou da ideia, mas aí ele foi olhar para o dinheiro. E aí ele se deu mal, ficou no deserto quase 40 anos. E é agora que ele está começando a ver o que Deus é, a grandeza de Deus, quando vale a pena você depender dele, você obedecer, você seguir as regras. E aí no capítulo 30, nação obstinada, o povo de Israel até hoje está esperando um rei que já veio, mas ele quer um rei glamouroso, todo iluminado, vindo naquele carro mais valioso, vindo naquela
estrela, que é a marca das marcas, mas ele já veio humilde, simples, numa manjedoura, usou um jumentinho. Imagina o que Deus usaria hoje para se locomover. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Aí Deus, ele fala em Isaías 30, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, executam planos que não são meus. Aí você vai fazendo coisas que não tem nada a ver no projeto de Deus para você. Fazem acordos sem a minha aprovação, vão decidindo sem pegar a orientação de Deus para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Olha só, muitas das vezes você vai fazendo as coisas pensando que você vai ter segurança num negócio, e não é aquilo que Deus quer para você. Ele quer algo muito maior, muito mais valioso dentro do projeto dele para você. Ele quer que você esteja numa atividade, numa área que você vai ser boca exclusiva e especial de Deus para o plano dele, usando você e não naquilo que você acha, que você pensa. Você vai buscando orientação onde não tem que buscar, e aí fica complicado. E a estratégia de Deus, ela é sempre improvável. Ela não é na lógica do ser humano, na lógica humana. E isso nós tivemos uma prova nesse jogo do Brasil com o Japão. Uma prova humana disso, que não é no provável. As coisas não são, Deus não age no provável. Você vê Casimiro tomou um cartão amarelo aos 14 minutos do primeiro tempo. Um volante de marcação. E aí, o que você pensa? Virei para minha esposa e falei, se eu sou o Carleto, no intervalo eu saco o Casimiro, punho um outro volante, porque está arriscado a tomar o segundo cartão amarelo e a gente jogar com a menos. Essa é a lógica. É o provável. Tanto é que os comentaristas, depois, falaram quase que 99% foi nesse raciocínio. Eu erraria, eu tiraria. Até porque, olha só, o Carleto deve ter chegado no intervalo, falado, Casimiro, é o seguinte, tu vai ficar na marcação, só a distância, eu vou por 2 para te ajudar, provavelmente. Até porque o Casimiro é o jogador do Ancelotti. O Casimiro jamais vai sair do time. Isso é já desde lá da Europa, dos times que o Ancelotti dirigia. O Casimiro é o jogador dele, como cada técnico tem um jogador. Jamais ele ia sacar o Casimiro. Já começa por aí. Você já teria que olhar por esse lado, porém ele não vai sacar. Mas o provável era esse, saca o Casimiro e joga um outro. Mas as coisas são nos improváveis que as coisas acontecem. A visão de Deus é essa. Tanto é que ele foi lá, fez o gol de empate e depois, naquela jogada incrível do Bruno Guimarães para o Martinelli, e nós viramos o jogo, glória a Deus, aleluia, e vamos para a próxima fase pegar a Noruega, e se Deus quiser, nesse mesmo empenho, foco, determinação, e se precisar daquela dica, nós vamos passar. E aí, o incrível que Deus fala em 1 Coríntios, nas cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o tema é Cristo, sabedoria e o poder de Deus. Olha só a visão de Deus, não é a nossa. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. É por meio de Jesus Cristo.
no sangue derramado dele na cruz, pelos nossos pecados, por mim e por você. Os sábios desse mundo não entendem. Eles sobem no salto 17 e 24 na tamanca e se acham, pensam que são a quarta pessoa da Trindade, mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha no improvável. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que escândalo para os judeus? Porque os judeus, como eu falei, estão esperando ainda um rei, todo glamouroso, todo esplendoroso, mas eles já viram a manjedoura. E loucura para os gentios que somos nós, porque os gentios vivem na sabedoria humana, na pós-graduação, no mestrado, no falar 3, 4 línguas. Eles vivem nisso, nessa fachada. Não que seja ruim ter tudo isso, não é. Mas, contudo, porém, todavia, você tem que entender que isso simplesmente é para te ajudar. Mas o segredo está no poder que há no sangue de Jesus, no relacionamento com o Espírito Santo. A grande sacada do jogo da vida está nessa regra de se relacionar com Deus, de obedecer, porque aí a gente vai comer o melhor dessa terra. E aí ele fala assim, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Olha só. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, olha só. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, olha só. E escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezar, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O grande segredo, meu irmão, é tu descer da tamanca do salto 17 e 24 e fazer o que tu tem que fazer o melhor possível, mas para a honra e glória dele. O teu conhecimento, o teu entendimento, toda essa sabedoria que você possui humana, não é para você se vangloriar. É para você simplesmente usar com humildade, simplicidade, objetividade, direto e reto, e ser boca de Deus, e ser bênção para Deus, para fazer o melhor que tem que ser feito, e para você curar as feridas daqueles que precisam, que estão à sua volta. Esse é o grande segredo. Olha essa marca aqui, é coisa linda. Esse é o grande segredo. É você usar a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana, a sabedoria através da obediência, através de você aplicar o conhecimento, através do relacionamento, em oração diária, ao acordar sendo grato e buscar a orientação dele. E perguntar o que você faria no meu lugar nesse dia. Esse é o segredo, para que você possa testemunhar, para que você possa, no improvável humano, ser a grande referência para aquele que precisa ir impactar. Esse é o grande segredo de Deus, para que eu e você possamos viver em harmonia, em sintonia, começar no lar, com os pais. Se você não é casado, se você é casado com a sua esposa e seus filhos,
no seu empreendimento, no seu trabalho, você ser bênção com os seus colegas ali, com os seus amigos, naquela resenha, naquele lazer, com aquela groselha imensa, intensa, de alegria e prazer, se divertir, se alegrar no seu lazer, no seu esporte preferido. Essa é a visão de Deus. Porém, é uma guerra sobrenatural, que essa guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra o principado e potestades do ar, contra o príncipe desse mundo que influencia você para o mal. E aí, se você está conectado, se você está na visão de Deus, de obedecer, na visão de Deus da harmonia, na visão de Deus de que a nação, a sua nação, vive em harmonia, em sintonia, a coisa flui, a coisa fica leve. Por maior que seja o seu desafio, a sua tarefa, você vai tirar de letra, porque você está na visão direta e reta, na objetividade e simplicidade, mas no poder do dono da vida, do Salvador do mundo, Jesus Cristo, e do Conselheiro e Consolador e amigo Espírito Santo. Aí você vai ter milésimos segundos, minutos e horas incríveis do seu dia. E aí quando você chega na sua casa, você chega inteiro, você chega completo, você chega ainda assim animado para poder ter aquela resenha com os seus pais, com a sua esposa, o seu filho. E essa é a ideia de Deus. A ideia de Deus está no manual. A ideia de Deus está na Bíblia. A ideia de Deus está nessa biblioteca ambulante de 66 livros que você pode ter aí no seu smartphone e se deliciar e ter conhecimento, entendimento e sabedoria que é do alto, não essa sabedoria humana que na visão de Deus não vale nada, para nada. Vale simplesmente para o secular. Vale para você estudar, se empenhar e dar o seu melhor naquela área, mas na visão de Deus a sabedoria maior e principal está no manual, está nas Escrituras, para que você possa fazer o melhor e ser um vencedor dos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que eu e você possamos pegar essa visão diária, cada milésimo, segundo, minuto e hora, e sermos referência aonde estivermos, por mais simples que seja, mas com objetividade, com poder, com unção do alto, para que a gente possa ser cura para cicatrizes daqueles que estão à nossa volta, e eles serem curados, eles receberem essa paz verdadeira e alegria completa e poder curar a outros da sua nação. Amém? Tem uma dica preciosa para você que está lendo a palavra. Segundo os teólogos, os estudiosos, o livro de Isaías contém 66 capítulos. E cada capítulo refere-se a um livro da Bíblia. Então, o capítulo 1 refere-se a Gênesis, o capítulo 40 a Mateus e o 66 a Apocalipse. E eu comecei a ler o livro de Isaías, estou no capítulo 36, e tem a ver, gente. É algo impressionante essa dica. Isaías são 66 livros e Deus
colocou esse livro e cada capítulo se refere a um livro da Bíblia. Apocalipse. Apocalipse é um livro do fim. Estamos vivendo Apocalipse agora. Mas você pode falar assim, mas como Apocalipse foi dado a João através do anjo por Jesus Cristo, através de Jesus, e como pode ser para nós hoje. Só que Apocalipse ele tem uma visão que eu peguei com o Carlos Cardoso, o sacerdote Carlos Cardoso, ou com o Lamartine Pozzella. Agora eu não lembro com quem foi ou com os dois. O interessante de Apocalipse, quando você pega essa visão, você lê ele com mais clareza. Até o capítulo 3 se refere ao presente de João, que são as cartas às igrejas. A partir do capítulo 4 é futuro. É para nós hoje. Então, o que se refere ao presente de João até o capítulo 3. O que se refere à época do fim é a partir do 4 até o 22. Então, quando você for ler Apocalipse, você vai lê-lo com mais clareza. Dica preciosíssima para quem for ler Isaías e para quem for ler Apocalipse. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente nesta quarta-feira, que tenhamos um resto de semana incrível, na paz verdadeira e na alegria completa que só encontramos em Jesus e com o Espírito Santo, e que eu e você, em todas as decisões dessa semana, possamos estar perguntando o que o Espírito Santo faria no nome de Jesus, para que eu e você possamos tomar a melhor decisão possível. Amém? Que você tenha uma quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda incrível. E segunda-feira nós voltamos para a reflexão da semana e na sexta-feira voltamos para o café da tarde com esperança. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço com amor ágape no seu coração e que você viva esses dias com harmonia e sintonia e sendo cura para as feridas daqueles que precisam. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe grandemente.